Olha, a educação é uma das funções mais nobres, é uma das atividades mais nobres do ser humano, uma atividade em todas as sociedades, né? Será que seriam mais nobres aqueles bem educados e menos nobres os menos educados, né? Bem, essa é uma questão. A nobreza já é uma questão difícil, né? Nós já tratamos aqui algumas vezes sobre essa palavra, já citamos essa palavra algumas vezes, né? Mas a questão é que existe vocação, sim, para os estudos, certo? E as pessoas se sentem chamadas a isso pelo seu entorno, certo? Muitas vezes é pelo seu entorno, que possibilita, né, que expõe a pessoa a uma vida de estudos, mas não é só isso, né? Caso contrário, nós nunca teríamos gente que, né, filhos de pais analfabetos, que foi alfabetizado muito tarde, não teve muito acesso à cultura e isso tudo, mas que, né, depois de um tempo acaba se tornando uma pessoa de estudos e tudo isso, e o contrário também, não é? Nós vemos aí gente com grandes bibliotecas em casa, com pais estudiosos e tudo isso, mas que não querem nem saber de nada. Isso aí existe, e então nós não podemos delimitar assim que, né, são as condições que tratam a vocação. A vocação ela parece ser uma coisa muito mais misteriosa e íntima do que parece. Certo? Não é simplesmente um fruto das condições sociais, um fruto do entorno, certo? Não só um fruto das circunstâncias. E outra coisa, não é pelo fato da pessoa não ter vocação aos estudos que ela pode ser menosprezada, ou ao contrário, não é que nós devamos elevar a um status assim bramânico a pessoa que não tem tanta vocação, certo? Ou que não tenha ou que tenha vocação, melhor dizendo, né? Então, o sujeito assim, meu Deus, ele é um grande intelectual, ele é muito estudioso, ele é muito erudito ou qualquer coisa assim, não é? Nós acabamos, claro que nós devemos admirar as pessoas que são admiráveis, não é? Agora, não endeusá-las e não pô-las em um pedestal ali, né, para serem admiradas por todos aqueles que passem, né? Então, digamos assim, no mundo há espaço para todo mundo. Então, não existe, é simplesmente uma questão realmente interna, certo? Uma questão de vocação, essa história de estudar ou não. A questão é que quando o seguir a sua vocação, não é, e cumprir com aquilo com aquilo que uma vocação exige, é uma condição para a própria felicidade, né? Então, a pessoa é feliz quando ela cumpre a sua vocação, certo? E eu estou dizendo a felicidade não é não sofrer, não é deixar de passar aí vários perrengues e nada disso durante a vida, mas sim a felicidade no seu sentido mais pleno. E cumprir com a sua vocação é um dos quesitos para isso, certo? Então, há muita gente que é chamada a diversas coisas e que não tem a ver com os estudos da forma como nós encaramos, né? Com os estudos mais elevados, com os estudos das letras, das ciências e nem nada disso. E não precisa ser uma pessoa que vai fazer qualquer trabalho manual, assim, não é? Mas nós podemos ver que, por exemplo, uma pessoa que deseja ser concertista, não é, pianista concertista, assim, o sujeito quer ser um solista, quer ser um violinista, enfim, né, ser um grande regente ou alguma coisa assim, normalmente ela não vai ser uma pessoa de uma cultura muito vasta e de uma inteligência fora do comum. Ao contrário, né? Até porque, e nós temos que valorizar quando ela tem um pouquinho de inteligência e de cultura, porque normalmente esse sujeito ele tem que estudar tanto que ele não vai ter tempo para se dedicar aos estudos e à reflexão, não é? Ele não, uma pessoa que se dedica à música, por exemplo, né? Ela não tem quase nenhum ócio, certo? Ela realmente tem que estar ali 8 horas por dia em cima do seu instrumento, né? Praticando. E isso faz com que seja muito difícil que ela depois possa pegar ainda e ler um livro, não é? É mais fácil para alguém que trabalha com uma atividade mais simples
ah, se dedicar aos estudos do que alguém que se dedica a uma dessas belas artes, não é? Ou mesmo a escultura. Quanto tempo demora para fazer uma escultura e quanto tempo demora para fazer uma pintura, desde todos os esboços, desenhos e tal, não é? Projetos ali que são necessários anteriormente, isso aí demora muito tempo, né? Então a pessoa não vai ter grande erudição, e uma vida de estudos nesse sentido, né? De estudos liberais. Então, assim, se a pessoa se dedica a uma das artes mecânicas ou a uma das belas artes, é difícil realmente que ela se dedique a uma vida de estudos, mas mais ainda o pessoal que se dedica às belas artes, porque ali há uma absorção mental muito grande, não é? A pessoa gasta muito da sua inteligência naquelas artes e está cansado simplesmente, né, para pegar um livro e refletir sobre o livro e reler várias vezes e tudo isso, né? Então, assim, e muitas vezes, né, nós endeusamos mais o sujeito, e na nossa sociedade é comum isso, né? O sujeito vai ser endeusado por ser um atleta ou por ser um artista, né? Belas artes, né? Por se dedicar ao esporte ou às belas artes. Isso é normal que seja assim, né? E até muito bom, porque aquele que se dedica aos estudos liberais, que se dedica à filosofia e tudo isso, é bom que ele esteja em silêncio e quieto no seu canto, certo? E que não fique alardeando aquilo que ele estuda, aquilo que ele conhece e nada disso, não é? A maioria são assim. Há vocações específicas para a atuação mais pronta diante da sociedade, mesmo sendo um estudioso, não é? Aquele amante da sabedoria, né? No sentido mais antigo da palavra, há certos chamados específicos para a atuação na sociedade, mas normalmente o sujeito vai transitar ali num grupo muito pequeno, não vai ser muito, né, conhecido assim e famoso e endeusado, né? Então, assim, a dignidade humana ela é igual para todo mundo, e inclusive a pessoa que não conhecendo tanto, né, da cultura, não conhecendo tanto da filosofia, das ciências e tudo isso, conseguir levar uma vida mais digna, não é? Moralmente mais aceitável, será mais santa, né? Será maior, digamos assim, certo? Isso é uma revolução que acontece com o cristianismo, né? Porque ali, a partir de então, todo mundo não é? Até o menor do reino aqui da terra pode ser o maior do reino dos céus, né? Isso era impensável antes e logicamente é impensável. Isso é um tanto quanto paradoxal, né? Nós vivemos numa sociedade cristã e já estamos acostumados aí a ver o sujeito que a pensarmos assim, né? Pode ser que os últimos sejam os primeiros, não é? E nós não diminuímos a dignidade de uma pessoa porque ela é ignorante, porque ela é desinteressada em certos assuntos e nem nada disso. O que importa é que ela cumpra com retidão na consciência, certo? Com reta razão e tudo, e o conhecimento dela, a erudição dela e tudo isso não fará com que ela ou a falta de conhecimento e de erudição não vai fazer com que essa pessoa não possa chegar no céu, não é? E ser muito maior do que todos os mestres da lei, não é? Que eram as pessoas inteligentes ali no tempo de Nosso Senhor. Mesmo assim, o cristianismo nunca relegou a um segundo plano a vida intelectual, não é? Todos aqueles que podem ser sábios devem sê-lo, certo? E seria impensável, não é? Em outra sociedade estar de igual para igual, como numa ordem mendicante, por exemplo, né? Ou numa congregação religiosa, onde tu tem ali os sábios, né? Os estudiosos e tudo, mas também tem irmãos que simplesmente fazem ali o trabalho manual do dia a dia. E tanto os sábios, né, eles têm também as suas funções ali de limpar o chão, né, pelo menos algumas horas por semana de limpeza, de manutenção e não sei o quê, até para trabalhar um pouco da humildade. E mesmo ali o sujeito que faz só trabalhos manuais, ele tem que conhecer a escritura, tem que conhecer a doutrina da igreja e tudo isso, né? Então, isso
é só no cristianismo que pode acontecer. E o princípio todo, né, que eu falei aí, esses 10 minutos, é esse, né? Não há diferença em dignidade e nem em santidade, nem coisa nenhuma entre aqueles que estudam e aqueles que não estudam, né? A dignidade humana não está focada nisso daí, certo? Agora, se o sujeito tem vocação para os estudos e não o fizer, ele será totalmente infeliz, certo? E se o sujeito não tem vocação nenhuma para os estudos, certo? E o forçam a estudar, provavelmente ele também será infeliz, né? Então, o sujeito, em vez de estar aprendendo alguma bela arte, alguma arte mecânica, alguma coisa assim, não, estão forçando que ele aprenda história, geografia e filosofia e não sei o que e tal, só estão dificultando a vida desse sujeito.